Olá a todos e sejam bem-vindos novamente a mais um episódio da série Speed Art. Bem, eu tô bastante feliz por estar produzindo mais um vídeo para essa série, e isso porque elas são bem difíceis de fazer e eu acabo ficando com um pouco de preguiça de gravar o processo. Mas enfim, o vídeo de hoje só está existindo graças ao Contest Brasil FFA 21. Tem vários fotógrafos brasileiros participando, algumas lojas também que vão oferecer os prêmios, e até mesmo se você está assistindo esse vídeo antes do dia 20 de março de 2021, é importante sim 2021, mas queira também participar desse contest, então acesse um dos perfis desses fotógrafos. Eu vou deixar na descrição do Murilo e lá vai ter todas as regras, mais o link do Drive com todas as fotos. E hoje nós vamos ver o processo completo de edição dessa arte, que acabou sendo uma das manipulações mais rápidas que eu já fiz na minha vida. Aquele esquema de foto já está propício com a ideia e tudo vai se encaixando e tal. Antes da gente ir, eu agradeço bastante por todo o apoio, então deixa aqui já o seu like. Se você for novo no canal, se inscreva também e claro, vai pensando em um comentário bem da hora para deixar até o final desse vídeo. Então agora sim, bora nessa pro Photoshop. Vamos lá, aqui vamos começar pelo começo, fazendo ajustes pelo Camera Raw. Usei um preset que já tinha, fiz as minhas correções, mas isso não importa tanto. Já no Photoshop, o primeiro passo foi ajustar as luzes e sombras, os volumes. Isso eu fiz pela técnica de Dodge Burn mesmo, sem nenhum segredo. Com o Dodge eu clarei as sombras, o Burn escureço as luzes. Esse processo pode ser infinito ao ponto que você achar interessante. O que vale é não exagerar, é claro, mas sempre depende muito da sua linguagem artística, então fique livre. Ainda ajustando os volumes, dei um ganho nas luzes dos olhos, criando mais texturas e contrastes. Eu acho sempre muito importante esse processo para um retrato, visto que os olhos são um ponto de maior interesse. É uma área muito pequena e que realmente dá um pouco de preguiça, mas eu aconselho muito que você se esforce e gaste aí que seja 5-6 minutos. Acabei aproveitando essa mesma layer 50% cinza para fazer um outro Dodge Burn, dessa vez um global. Não é muito aconselhado porque se eu quisesse retirar a opacidade apenas dos olhos, por exemplo, já teria um certo problema ou atraso, porque eu teria que criar tudo novamente. De todo jeito, precisamos ter o controle do que estamos fazendo e sabendo dos perigos ou benefícios, não tem problema. Agora sim, com os ajustes de volumes prontos, vou começar a trabalhar as cores e fazer uma pequena limpeza de cena, utilizando o Clone Stamp configurado em Current Bellow em uma layer zerada mesmo e retirando esses vestígios da luz do sol. As cores eu fiz de maneira preguiçosa através do Color Lookup, mas enfim. Vou puxar agora o primeiro asset, que no caso vai ser o nosso único. Posicionei na cena e mesclei com a fotografia utilizando Blend Mode Screen. A área preta não estava 100% preta, mas isso é só ajustar com levels. Eu achei a asa esquerda muito iluminada, iria ficar extremamente estourado ou colocando os efeitos de luz, então dupliquei o lado direito invertido e agora sim, tudo pronto. Algumas corzinhas e mais organizações nos grupos. Para ajustar a cor da borboleta, adicionei Blend Mode Screen no grupo, criei um Hue Saturation e ajustei o valor de Hue para encontrar essa cor cian quase verde. E agora sim a parte que eu mais gosto, de aplicar luz e fazer as coisas brilharem. Para isso ando utilizando bastante um Color Fill, configurado com uma cor saturada e Blend Mode em Linear Dodge, para gerar uma iluminação bem neon. Inverti a máscara e fui revelando o efeito com meu brush, controlando a suavidade pela mesa digitalizadora. O segredo é você perceber como uma fotografia, como na vida real, o que aconteceria se eu tivesse algo bem iluminado em uma cena mais escura. Provavelmente tudo na cena seria afetado por essa luz, então é basicamente isso. Porém tem um outro grande segredo nisso, que é fazer com calma e por partes. A luz tem uma passagem, começando nos meios tons até os highlights, e para ter um resultado realista, condizente com a natureza, você precisa então respeitar essas passagens. Se chegar já adicionando highlights, gerando brilhos e deixando a imagem toda iluminada, a chance de dar algo errado é muito grande, ou pelo menos de não ficar tão realista. Então faça por partes, criando vários color fills, cada um para sua potência e sendo adicionado de maneira diferente. Nesse momento de aplicar luz no hero, na modelo, é essencial aquele pensamento e olhar fotográfico. Eu poderia estar seguindo as informações de luzes e sombras originais da fotografia, mas isso se eu não tivesse nada mais luminoso na cena. Como não é o caso, então precisamos imaginar como tudo seria afetado por essa luz. Novamente, modificando a potência, o tamanho do brush, se ele é soft ou hard, etc. Daqui em diante eu não fiz nada diferente do que eu falei aqui, então relaxa aí na cadeira, eu vou deixar vocês assistindo o vídeo e espero que aproveitem bastante.